Olá! Antes de começarmos a estudar as técnicas de modelagem de pequenos sinais aplicadas a conversores estáticos, vamos revisar alguns conceitos básicos relacionados a conversores CCCC, começando neste vídeo com o conversor Buck. Antes de estudarmos o conversor Buck da forma mais conhecida, empregando diodo de roda livre, indutor de filtro e capacitor de filtro, vamos analisar circuitos básicos cuja evolução deram origem ao conversor Buck propriamente dito. Começamos então pela análise do que eu chamo de conversor abaixador elementar, que nada mais é do que uma fonte CC, representada por VI, um interruptor S, que pode ser um transistor bipolar de potência, pode ser um tiristor, um IGBT ou um MOSFET, dependendo das características de aplicação, e uma carga resistiva. Então, controlando a razão cíclica aplicada ao interruptor, é possível obter na carga uma tensão que é menor ou igual à tensão de entrada, sendo que o valor mínimo é zero, para uma razão cíclica nula, e o valor máximo é igual à própria tensão VI. A análise desse circuito é bastante simples. Então, quando o interruptor S é comandado a conduzir, a corrente circula da fonte para a carga e a tensão aplicada à carga é igual à tensão de entrada. Quando o interruptor é bloqueado, não há corrente circulando no circuito e assim a tensão na carga será nula. Isso resulta em um circuito extremamente simples, porém com duas características indesejadas. A primeira delas é o fato de que a tensão de saída é descontínua e pulsada, o que muitas vezes não é tolerado pela maioria das cargas sensíveis, tipicamente dispositivos eletrônicos. E, naturalmente, a segunda questão decorre da primeira, que é o fato de a corrente também fornecida à carga ser nula no momento em que essa carga não está diretamente conectada à fonte. Então, isso leva a tensão e corrente com uma elevada ondulação pico a pico de alta frequência, o que afeta o funcionamento de cargas sensíveis como dispositivos eletrônicos modernos. Parte do problema é resolvida ao se inserir uma indutância em série com a carga e o diodo D, que é chamado de diodo de roda livre. Vamos ver como isso afeta o comportamento da estrutura. Primeiramente, quando o interruptor é comandado a conduzir, a corrente passa a ser fornecida da fonte VI para a carga RLE. Deve-se ressaltar que essa tensão aplicada à carga RLE permite que a corrente não varie instantaneamente em função da presença do indutor. Devemos lembrar ainda que uma tensão constante aplicada a um indutor faz com que a corrente que circule por ele aumente linearmente. Dessa forma, se o indutor for grande o suficiente, a forma de onda da corrente na carga será próxima a uma forma de onda triangular somada a um nível CC. Então, enquanto isso permanecer, o indutor está armazenando energia a partir da fonte de entrada. Quando o interruptor é bloqueado, no caso da estrutura anterior, a corrente na carga se tornaria nula. Mas nesse caso, em função da presença do indutor, cuja polaridade da tensão se altera, há então a passagem da corrente pelo diodo de roda livre D, que é polarizado naturalmente em função dessa característica associada ao indutor. Então, isso se caracteriza com uma descarga do indutor que vai fornecer a energia anteriormente armazenada no campo magnético à carga R. Essa energia é dissipada na forma de calor e, dessa forma, nós temos aqui também a definição dos modos de condução dos conversores CCCC. Esses modos de condução se caracterizam pelo comportamento da corrente no indutor. Quando a corrente do indutor nunca se anula, tem-se
o modo de condução contínua. Quando o indutor se descarrega completamente e a corrente que passa por ele se anula, nós temos o modo de condução descontínua. E quando a corrente no indutor se anula exatamente no final do período de comutação, tem-se o modo de condução crítica ou de fronteira, que justamente é a condução intermediária entre a condução contínua e a condução descontínua. Temos aqui as fórmulas de onda referentes ao circuito mostrado anteriormente. Constata-se que a corrente no indutor nunca se anula, havendo ainda a presença de uma componente exponencial, porque o indutor não é grande o suficiente, nesse caso particular, que foi simulado no PSIM. Apesar de ter sido resolvido o problema da corrente descontínua, a tensão na carga ainda se anula no intervalo de tempo em que o interruptor está bloqueado e o diodo de roda livre está conduzindo. Chegamos finalmente à configuração mais conhecida do conversor Buck, que é aquela que emprega o diodo de roda livre, o indutor de filtro e o capacitor de filtro. Essa estrutura é próxima à anterior, mas nesse caso, com o capacitor de filtro conectado em paralelo com a carga, considerando-se esse capacitor grande o suficiente, a tensão na carga não se anulará no intervalo de tempo, ou seja, no modo de operação no qual o interruptor estiver bloqueado e a carga não estiver diretamente conectada à fonte de alimentação, como veremos por meio das etapas de funcionamento. Então, a análise desse circuito é bastante simples. Quando o interruptor está conduzindo, a corrente flui pelo indutor, de tal forma que, como nós temos uma tensão constante aplicada ao indutor, a corrente cresce linearmente, segundo uma função de primeiro grau, e ainda assim nós temos, né, a descarga do capacitor, sendo que tanto o indutor e a fonte quanto o capacitor fornecem energia para a carga. Na segunda etapa, temos o indutor se descarregando linearmente, porque o diodo de roda livre entra em condução graças ao fato de que a tensão nos terminais do indutor se altera. Então, devemos lembrar que uma tensão negativa no indutor constante leva à descarga desse indutor, ou seja, a corrente nesse indutor decrescerá linearmente. E além disso, né, temos a recarga do capacitor de filtro. Esse é o conversor CCCC básico mais simples de todas as 6 configurações que analisaremos antes do início do estudo da modelagem de pequenos sinais. Não existe registro histórico definitivo sobre o criador desse conversor. Porém, alguns trabalhos na literatura relatam a aplicação dessa estrutura e também do conversor boost no início da década de 1920. Claro, utilizando semicondutores rudimentares como válvulas eletrônicas antigas. Esse é um conversor bastante simples, que ainda apresenta algumas desvantagens em comparação às outras estruturas básicas que estudaremos mais adiante. Primeiramente, a corrente de entrada é descontínua. Por quê? Essa corrente vai a zero no instante em que o interruptor é bloqueado e o diodo de roda livre entra em condução. Como essa corrente de entrada vai a zero, isso leva ao surgimento de elevados níveis de interferência eletromagnética, também conhecido na literatura como EMI. Por vezes é necessária a utilização de um filtro LC passa-baixa na entrada para resolver problemas de compatibilidade eletromagnética e reduzir esses níveis de interferência indesejáveis. Além disso, quando o interruptor se encontra conectado ao terminal positivo da fonte de alimentação, há necessidade de se empregar circuito de comando isolado, porque o referencial da fonte de alimentação VI e da carga
não são os mesmos que o terminal fonte ou source do MOSFET ou mesmo o terminal emissor do IGBT ou do BJT. Uma forma de resolver esse problema seria alterar a posição do interruptor do circuito, como mostra essa configuração, sendo então que o interruptor agora é conectado no terminal negativo da fonte VI, porém deve-se atentar ao sentido de conexão desse elemento, uma vez que o terminal fonte ou emissor deve ser conectado ao terminal negativo da fonte de alimentação. Outra questão importante é que, embora o ganho estático desse conversor em modo de condução contínua dependa apenas da razão cíclica, não é possível obter elevadas, ou melhor dizendo, amplas taxas de conversão entre tensão de entrada e tensão na carga, modificando-se apenas a razão cíclica, uma vez que os sinais de comando obtidos a partir dos drivers apresentam derivadas finitas. Então, é necessário um tempo finito para que o interruptor entre em condução e um tempo finito para que o interruptor saia de condução, o que não ocorre instantaneamente na prática, ao contrário da teoria. Outra característica importante do conversor Buck é que, como a corrente de entrada é descontínua, seja no modo de condução contínua ou no modo de condução descontínua, a característica na entrada é de fonte de tensão. Agora, como temos na saída o capacitor em paralelo com a carga, e esse capacitor é grande o suficiente para impedir que a tensão na carga varie significativamente, o arranjo em paralelo pode ser considerado também como uma fonte de tensão. Porém, essa fonte de tensão equivalente se encontra conectada em série com um indutor L. E dessa forma, se o indutor for grande o suficiente para garantir que a corrente não varie significativamente, tem-se uma característica de fonte de corrente na saída. No conversor Buck, acontece o contrário. Temos característica de fonte de corrente na entrada e fonte de tensão na saída. Mas, posteriormente, analisaremos as características de entrada e saída para os demais conversores estáticos do tipo CCCC básicos também. O primeiro passo para a análise de qualquer conversor estático é tentar entender o seu funcionamento em função das etapas de operação, usando-se assim o princípio da superposição. E o segundo passo é desenhar as formas de onda teóricas que representam o seu funcionamento. Aqui temos então as formas de onda do conversor Buck operando em modo de condução contínua, sendo que a corrente no indutor nunca se anula, em regime permanente. Constatamos uma dualidade no que se refere à transferência de energia, ou seja, quando o indutor se carrega, o capacitor se descarrega e vice-versa. E além disso, na análise, vamos desconsiderar a ondulação da tensão de saída associada à tensão no indutor. Se observarmos atentamente o slide anterior e essas formas de onda, especificamente a forma de onda da tensão VL de T, constata-se que a tensão no indutor é igual à diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída, na primeira etapa, e é igual em módulo à tensão de saída na segunda etapa. Então, desconsiderando essa ondulação, torna a análise mais simples. Além disso, temos também as formas de onda das correntes no interruptor e no diodo, e constata-se que a soma dessas duas correntes é justamente a corrente no indutor. Lembrando que parte da corrente no indutor circula pelo interruptor no primeiro estágio e a segunda parcela circulará pelo diodo no segundo estágio. A análise apresentada até o slide anterior é denominada de qualitativa, porque não emprega expressões matemáticas, e a partir de agora apresentamos a chamada análise quantitativa, que reside em analisar o circuito empregando-se
conceitos básicos de circuitos elétricos e magnéticos. A primeira questão verificada é a tensão no indutor, que é igual à diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Lembrando ainda que a tensão no indutor varia segundo a derivada da corrente que circula por esse elemento, segundo a expressão bastante conhecida, L multiplicado por D e L de T dt. Mas nesse caso, tanto a variação de corrente quanto a variação do tempo são finitos e conhecidos. Então, D e L de T é a ondulação pico a pico de corrente e dt é o tempo de condução do interruptor, denominado T1, que é igual ao produto entre a razão cíclica e o período de comutação. Dessa forma, desenvolvendo a expressão resultante, temos para a primeira etapa uma equação e, empregando-se o mesmo princípio para a segunda etapa, em que a tensão do indutor se torna igual à tensão de saída, obtemos também uma segunda equação que permite calcular a ondulação da corrente pico a pico no indutor, ou também chamado de ripple de corrente. Igualando-se as duas expressões do slide anterior, que permitem calcular a ondulação de corrente pico a pico, é possível obter uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, que é igual à razão cíclica para o caso do conversor Buck. A relação entre essas tensões é chamada de ganho estático do conversor e é uma definição universal em eletrônica de potência. Outra forma de se encontrar o ganho estático do conversor consiste em considerar que o indutor se carrega e descarrega a uma taxa constante em regime permanente, ou seja, a mesma quantidade de energia absorvida a partir da fonte de alimentação é a quantidade de energia fornecida à carga. Isso implica considerar que a tensão média no indutor é nula ao longo do período de comutação. A integral que permite calcular o valor médio da tensão no indutor é então igualada a zero para se obter o ganho estático, como mostra a expressão do slide. Esse é o princípio denominado balanço volt-segundo, que permite obter o ganho estático em qualquer um dos conversores clássicos. As duas expressões anteriores permitem calcular a indutância de filtro necessária para se obter um desejado valor de ondulação de corrente no indutor. Outra forma de representar a expressão que permite calcular essa indutância é mostrada nesse slide. Substituindo-se, V0 é igual a D vezes VI, sendo essa expressão associada ao ganho estático em uma das equações anteriores, especificamente aquela que está representada em termos da tensão de saída, obtém-se a forma mais conhecida da equação que permite calcular a indutância de filtro. Constata-se por meio dessa equação que a indutância depende de 4 parâmetros a saber: tensão de entrada, razão cíclica, frequência de comutação e ondulação de corrente pico a pico em si. A tensão de entrada, a frequência de comutação e a ondulação de corrente são parâmetros definidos pelo projetista, ao passo que a razão cíclica é uma consequência da tensão de saída desejada, ou seja, a tensão aplicada à carga. Por meio dessa expressão, constata-se que quanto maior a frequência de comutação, menor será a indutância de filtro, mantendo-se todos os outros parâmetros constantes. Ou ainda, quanto maior o indutor de filtro, menor será a ondulação de corrente pico a pico e vice-versa. Agora, para calcularmos a capacitância de filtro, devemos considerar o comportamento da corrente instantânea no indutor. Quando a corrente instantânea no indutor for maior que a corrente média de carga, o capacitor
se carrega. Do contrário, o capacitor se descarrega. Isso leva a uma ondulação pico a pico de tensão no capacitor, denominada ΔVO. Devemos então analisar o comportamento das formas de onda da corrente no indutor, que está associada a uma ondulação de corrente ΔIL, e a corrente na carga, cuja ondulação é desprezada na análise para tornar o cálculo mais simples. Verificamos que a área S associada a um triângulo corresponde à quantidade de carga armazenada nesse capacitor. Esse triângulo, então, tem uma área que pode ser facilmente calculada pelo produto da base e da altura dividido por 2. A base corresponde à soma dos tempos de condução de bloqueio dividido por 2. A altura corresponde à metade da ondulação pico a pico de corrente. E, desse modo, conseguimos obter a expressão mostrada no slide. Devemos lembrar a relação do balanço de energia, sendo que a energia do indutor é fornecida para o capacitor e vice-versa. E, desse modo, considerando-se a expressão que define o cálculo de uma capacitância como sendo a quantidade de carga armazenada no capacitor dividido pela variação da tensão, conseguimos obter essa expressão que permite calcular a capacitância necessária para se manter uma dada ondulação de tensão pico a pico estabelecida em projeto. Novamente, verifica-se que quanto maior a frequência de comutação, menor a capacitância necessária para obter a mesma ondulação de tensão desejada. Para projetar o estágio de potência de um conversor estático, é necessário não só calcular os elementos de filtro, mas também definir os semicondutores que serão empregados. Por exemplo, em frequências maiores, normalmente empregam-se MOSFETs, ao passo que IGBTs são recomendados para frequências menores e potências maiores. De qualquer modo, os semicondutores empregados no projeto devem ser definidos em termos dos esforços de corrente e de tensão. Para tal, vamos considerar as formas de onda da corrente e da tensão tanto no interruptor quanto no diodo. Os esforços de corrente são definidos, via de regra, em termos do valor médio, que é aquele valor usado na escolha do semicondutor em si, é o valor que será encontrado na folha de dados, e o valor eficaz, que tipicamente é empregado na estimativa ou no cálculo das perdas por condução. Por sua vez, os esforços de tensão correspondem ao máximo valor instantâneo da tensão de bloqueio aplicada ao semicondutor. Não faz sentido, então, calcular valor médio e valor eficaz da tensão em um dado semicondutor, mas apenas o seu valor máximo instantâneo, que pode ser obtido a partir da análise da forma de onda. Começando pelo interruptor, constatamos pela análise da forma de onda e do circuito equivalente que a corrente que circula por esse elemento corresponde à corrente no indutor na primeira etapa. Como essa corrente é representada por uma função de primeiro grau, uma reta, pode-se empregar a equação da reta a partir de dois pontos conhecidos, obtendo-se, então, a expressão para a corrente instantânea no indutor, definida em termos de IL1 de T. Integrando-se essa forma de onda ao longo do seu período, é possível calcular não só o valor médio, como também o valor eficaz. Constata-se que o valor eficaz é maior que o valor médio, porque o valor eficaz contempla não só a componente contínua, mas também a componente alternada do sinal. Em casos nos quais a ondulação da corrente pico a pico no indutor for muito pequena, pode-se
simplificar a expressão da corrente eficaz conforme a expressão mostrada na parte inferior do slide. Para definir os esforços de tensão no interruptor, deve-se considerar o instante no qual o interruptor estará bloqueado, que corresponde justamente ao segundo modo de operação no qual o diodo está conduzindo. Analisando-se essa malha interna, representada pelo traço da cor cinza e pelo diodo que está em condução, constata-se que a tensão aplicada ao interruptor é igual à tensão de entrada, porque o diodo, idealmente falando, comporta-se como um curto-circuito. De forma semelhante, para a análise dos esforços de corrente no diodo, deve-se considerar que, na segunda etapa de funcionamento, a corrente que circula por esse elemento é justamente a corrente do indutor. Então, novamente, é fácil determinar a equação da reta para a corrente no indutor, na segunda etapa, a partir de dois pontos conhecidos. Conforme se constata pela expressão mostrada no slide, essa expressão está associada a um coeficiente angular negativo, porque a corrente no indutor decresce linearmente. Deve-se, então, integrar a expressão instantânea da corrente no indutor na segunda etapa de funcionamento, ao longo do período de comutação, para calcular tanto o valor médio quanto o valor eficaz da corrente do diodo. Novamente, para uma ondulação pico a pico pequena, pode-se simplificar a expressão original da corrente eficaz no diodo, segundo a expressão mostrada na parte inferior do slide. Os esforços de tensão no diodo correspondem à tensão entre anodo e cátodo aplicada ao elemento no intervalo de tempo em que ele estiver bloqueado. Isso vai ocorrer justamente na primeira etapa de operação, quando o interruptor está conduzindo e não circula corrente pelo diodo. Pode-se, então, obter a tensão entre anodo e cátodo aplicada ao diodo, analisando-se a malha interna composta pela fonte de entrada VI, o interruptor S, que se comporta como um curto-circuito, e o diodo D, representado na cor cinza. Como o interruptor, idealmente falando, é um curto-circuito, tem-se aplicado ao diodo uma tensão negativa igual à tensão de entrada. Além disso, outro parâmetro de projeto importante para o conversor é a potência de saída. Em termos práticos, teremos uma carga genérica conectada aos terminais de saída do conversor, porém, na análise normalmente realizada na literatura, representa-se essa carga genérica por meio de uma resistência de carga. Então, a potência na carga é simplesmente a tensão média ao quadrado dividido pela resistência. Conhecendo-se então a potência da carga, pode-se calcular a resistência equivalente, que representaria então a carga conectada aos terminais do conversor. Outra questão importante, que anteriormente foi mencionada, é que quanto maior a capacitância de filtro, menor será a ondulação pico a pico da tensão na carga. Idealmente falando, para um capacitor infinito, não haveria ondulação de tensão na carga. Porém, há duas questões práticas que devem ser consideradas. A primeira é que um capacitor muito grande leva ao aumento do custo do conversor. A segunda é que um capacitor muito grande afeta o comportamento dinâmico do conversor na partida, porque inicialmente descarregado, esse capacitor se comporta como um caminho de baixa impedância e drenará uma corrente elevada da fonte de alimentação, levando à danificação dos elementos do estágio de potência caso não sejam utilizados recursos de proteção adequados. Vamos agora realizar a análise qualitativa do conversor Buck operando em modo de condução descontínua. Inicialmente, o interruptor é comandado a conduzir e a corrente no indutor cresce de 0 até o valor máximo, sendo que o capacitor se descarrega e o diodo permanece bloqueado. Quando o interruptor é bloqueado,
o diodo entra em condução porque a tensão nos terminais do indutor se inverte. Dessa forma, o indutor se descarrega, fornecendo energia para a carga e recarregando o capacitor. Essa descarga do indutor permanece até que a corrente nesse elemento se anule no final da terceira etapa de operação. E, a partir de então, apenas o capacitor será responsável por fornecer energia para a carga, se descarregando, portanto. A segunda etapa da análise qualitativa consiste em desenhar as formas de onda que representam o funcionamento do circuito. Constata-se que, nesse caso, a corrente do indutor cresce de 0 até o valor máximo, na primeira etapa, decresce do valor máximo até 0 na segunda etapa, e na terceira etapa, que não existia no modo de condução contínua, a corrente permanece nula, até que se inicie um novo período de comutação. Então, temos agora formas de onda um pouco diferentes para as correntes e tensões nos semicondutores. As formas de onda das correntes apresentam uma elevada ondulação de corrente pico a pico, que é igual à diferença entre o valor máximo instantâneo da corrente e 0. E isso tem impacto direto nos esforços de corrente, como discutiremos a seguir. A partir da análise dos circuitos equivalentes e das formas de onda que representam o funcionamento do conversor Buck em modo de condução descontínua, podemos obter duas expressões para o cálculo da ondulação pico a pico de corrente. Igualando-se as duas expressões, obtém-se o ganho estático do conversor, que, nesse caso, varia em função da razão cíclica, da frequência de comutação e do intervalo de tempo TD, por sua vez associado à descarga do indutor na segunda etapa. Assim como no modo de condução descontínua, empregando-se o balanço volt-segundo ao longo do período de comutação, ou seja, considerando que a tensão média no indutor é nula, pode-se obter a expressão do ganho estático, resultando exatamente na mesma expressão anterior. Assim como no modo de condução descontínua, a corrente no indutor pode ser expressa em termos de duas retas que definem seu comportamento ao longo do tempo. A primeira é uma reta crescente, associada à primeira etapa de operação, que não possui o coeficiente linear, e a segunda é uma reta decrescente, que está associada à segunda etapa de funcionamento. Na terceira etapa, a corrente se anula. Então, a corrente média no indutor, nos dois modos de operação do conversor Buck, é igual à corrente média de saída, o que pode ser constatado por meio da análise do circuito. Calculamos, então, o valor médio da corrente no indutor, por meio da referida integral. E, além disso, sabemos que a ondulação pico a pico da corrente no indutor é igual à corrente máxima, que pode ser obtida a partir da análise do circuito e das formas de onda que definem o comportamento do conversor. Logo, substituindo-se então a expressão da ondulação naquela que representa a corrente média no indutor, obtém-se uma outra expressão que representa a tensão média na carga, conforme mostra a parte inferior do slide. Igualando-se as duas expressões que permitem calcular a tensão de saída no modo de condução descontínua, é possível obter finalmente a equação que define o tempo de descarga do indutor na segunda etapa. E substituindo-se esse parâmetro na primeira equação, que foi mostrada anteriormente, consegue-se representar o ganho estático do conversor Buck operando em modo de condução descontínua. Constata-se que o ganho estático depende não só da razão cíclica, mas também da indutância de filtro, da corrente na carga, ou seja, da potência na carga, frequência de comutação e tensão de entrada.
A característica de operação no modo de condução descontínua está associada a uma dependência entre o ganho estático e a carga, justamente porque na terceira etapa o capacitor se descarregará mais ou menos de acordo com a resistência de carga que estiver conectada a ele. Apesar de isso permitir a operação com um indutor de filtro menor, teremos um aumento dos esforços de corrente em comparação com o modo de condução contínua. Esse gráfico é denominado característica de saída do conversor e define as regiões que o conversor pode operar. À esquerda da linha pontilhada, temos a região que corresponde ao modo de condução descontínua, sendo que o ganho estático variará em função da carga, ou seja, daquele parâmetro correspondente a 2 vezes L vezes I0 vezes Fs dividido por VI. À direita da linha pontilhada, temos o modo de condução contínua, em que o ganho permanece constante para diversos valores de razão cíclica. Então, embora no gráfico estejam representadas apenas 5 curvas, há infinitas curvas para a faixa de variação da razão cíclica entre 0 e 1. E a linha pontilhada em si corresponde ao modo de condução crítica, que é o modo de fronteira entre a condição contínua e a condição descontínua. Nessa condição, a corrente no indutor se torna nula exatamente ao final do período de comutação. Assim, na condição crítica, o tempo de descarga do indutor é igual ao tempo de bloqueio do interruptor, representado, então, pela primeira equação. Além disso, a ondulação pico a pico da corrente no indutor é igual a 2 vezes a corrente média na carga. Como a corrente média no indutor é igual à corrente média na carga e o valor mínimo da corrente no indutor é igual a 0 no modo de condição crítica, a média aritmética entre o máximo e o mínimo justamente corresponderá à corrente média na carga resistiva. Substituindo-se esses dois parâmetros na expressão anteriormente obtida para o cálculo da indutância lá na análise do modo de condição contínua, é possível obter a indutância crítica. Esse valor de indutância é aquele que define a fronteira entre os modos de condução contínua e descontínua. Abaixo desse valor, o conversor funcionará em modo de condução descontínua. Acima desse valor, o conversor funcionará no modo de condução contínua. Além disso, na prática, normalmente temos a variação da razão cíclica num conversor operando em malha fechada para garantir que a tensão de saída permaneça constante frente a variações de carga ou outros distúrbios. Dessa forma, o sistema de controle tem que atuar na variação da largura de pulso para garantir, então, que a tensão de saída permaneça devidamente constante no valor desejado. Isso pode levar o conversor a sair de um modo de operação e passar para outro modo de operação. Por exemplo, sair do modo de condução contínua, passar para o modo de condução descontínua durante um degrau de carga, por exemplo. E para evitar que isso aconteça, é possível calcular o valor da indutância crítica, considerando essa ampla variação de razão cíclica entre 0 e 1, e essa expressão mostrada na parte inferior do slide, ela pode ser obtida a partir da segunda derivada da expressão da indutância crítica. Chega-se, então, a uma expressão que dependerá, não da razão cíclica, mas sim da tensão de entrada, da corrente na carga e da frequência de comutação, e o pior caso para essa indutância crítica acontecerá justamente quando a razão cíclica for igual a meio. A maioria dos livros didáticos considera que a mesma expressão para o cálculo da capacitância pode ser usada nos dois modos de operação, contínua e descontínua. Porém, existe uma pequena diferença que pode ser explicada a partir da análise das formas de onda mostrada nesse slide. Vamos lembrar que a carga do capacitor acontecerá quando a corrente instantânea no indutor for maior que a corrente média de saída
e a descarga acontecerá quando a corrente instantânea no indutor for menor que a corrente média de saída. Isso leva à situação mostrada nesse gráfico, em que se tem a corrente instantânea do indutor e a corrente média na carga. A quantidade de carga armazenada na capacitância pode ser obtida a partir da área interna daquele triângulo, mostrada acima da corrente média. E nesse caso, temos dois instantes de tempo T1 e T2, que são aqueles instantes em que a corrente instantânea no indutor se iguala à corrente média da carga. Esses instantes podem ser obtidos a partir das expressões instantâneas da corrente no indutor na primeira e na segunda etapas. Pode-se, então, calcular a quantidade de carga armazenada no capacitor por meio da área interna do triângulo, base vezes altura dividido por 2, considerando-se os parâmetros anteriormente calculados, e substituindo-se essa quantidade de carga na expressão que define a capacitância, ΔQ sobre ΔV, consegue-se obter a expressão que permite calcular a capacitância para uma dada ondulação e um ponto particular de operação no modo de condução descontínua. Comparando-se essa expressão com aquela obtida para o modo de condução contínua, constata-se que, substituindo-se os mesmos parâmetros, obtém-se valores diferentes de capacitância. Agora vamos analisar os esforços de corrente e tensão dos elementos semicondutores do conversor Buck, considerando então as formas de onda mostradas no slide. Como foi anteriormente mencionado, os esforços de corrente no modo de condução descontínua são maiores que no modo de condução contínua, porque a corrente varia de 0 até um valor máximo, sendo que então a ondulação pico a pico da corrente é elevada, levando a um aumento do valor eficaz da corrente e, consequentemente, nas perdas por condução. Embora tenhamos a redução do tamanho físico do indutor associado a uma indutância de filtro menor, o preço a se pagar para operar no modo de condução descontínua é justamente o aumento dos esforços de corrente e das perdas em comparação com o caso no qual a corrente no indutor não se anula. As expressões instantâneas para a corrente no indutor na primeira e na segunda etapas foram determinadas em slides anteriores. Então, para obter os esforços de corrente no interruptor, basta integrar IL1 de T ao longo do período, calculando-se então os valores médio e eficaz. Analisando as formas de onda mostradas no slide 26, podemos constatar que tanto o interruptor quanto o diodo permanecem bloqueados durante 2 estágios, levando então a 2 valores de tensão diferentes aplicados a esses elementos semicondutores durante o bloqueio. Como foi anteriormente mencionado, o valor que deve ser considerado é aquele correspondente ao pior caso, ou seja, o maior valor instantâneo em módulo que essa tensão reversa ou essa tensão de bloqueio assumir. No caso do interruptor, o maior valor da tensão submetida a ele em estado de bloqueio acontecerá no primeiro estágio e é igual à tensão de entrada, assim como no caso do modo de condução contínua. Ou seja, não há o aumento dos esforços de tensão no modo de condução descontínua, apenas o aumento dos esforços de corrente. E de forma semelhante, podemos realizar a mesma análise para determinar os esforços de corrente e tensão no diodo. Integrando-se a expressão correspondente a IL2 de T, é possível obter as correntes média e eficaz no diodo. E de forma semelhante ao interruptor, a máxima tensão reversa aplicada ao diodo ocorrerá no segundo estágio, correspondente à tensão de entrada.